uma das civilizações mais antigas da humanidade. Um império que dominou o mundo conhecido reis, que se chamavam Senhores dos Quatro Cantos da Terra. Hoje, sinônimo de repressão, medo e conflito. Como o povo persa, criador de um dos maiores impérios da história, chegou a este ponto se tornando o Irã que conhecemos hoje, há 5.000 anos, os elamitas foram um dos primeiros povos a formar grandes centros urbanos. Vivendo no sudoeste do atual Irã, região em que os assírios, que viviam no norte da Mesopotâmia, região em que hoje se encontra o Iraque, os chamavam de Perses. Esse povo prosperou e fundou importantes cidades, como Ansã e Susa. Entretanto, os elamitas não eram os únicos na região. Composta de um planalto com grande extensão no entroncamento entre a Ásia Central, o Oriente Médio e o Cáucaso. Com o tempo, diversos povos se instalaram na região. Entre eles, o mais importante, o povo Medo, que formaram um reino na região norte do Planalto, e os próprios persas, nômades que circulavam na região de Perses. Organizados em clãs guerreiros, desenvolveram uma cultura própria, baseada em honra, guerra e espiritualidade. Ambos os povos possuíam origem indo-ariana, nome de um grupo de populações da Ásia Central e da atual Índia. O termo indo-ariano não possui qualquer relação com o conceito adotado pelos nazistas. Ariano vem de Arya, que no idioma em sânscrito transmitia ideias como nobreza, honra e liberdade. É de Arya que se origina o nome Irã. Por gerações os persas foram dominados pelo povo Medo, mas por volta do século 7 a.C., o rei Aquêmenes teria unido as tribos nômades e dado início a um dos maiores impérios da história, o Império Aquemênida, que se estendeu da Índia ao Mediterrâneo. Não se tem provas concretas sobre a existência do rei Aquêmenes, mas a dinastia que carregava seu nome foi capaz de juntar os persas e expandir seus domínios. Conquistaram o povo Medo e os elamitas, seguindo a oeste, para conquistar a Babilônia. No ano de 559 a.C., surge Ciro II. Ciro II dá início à grande expansão aquemênida, ganhando a alcunha de Ciro o Grande, em razão das suas habilidades militares e pelo estilo de governo, que, ao contrário dos imperadores da antiguidade, não impôs sua religião e costumes às sociedades conquistadas. As regiões do império eram chamadas de satrápias e mantiveram relativa autonomia política e cultural. Ciro construiu estradas e sistemas de abastecimento de água. Em troca, pedia a lealdade dos povos das satrápias e o envio de força humana para o exército. Criou a cidade de Passárgada para que fosse a capital do império. Seus territórios se estendiam da atual Turquia até o atual Afeganistão. Conhecido por sua tolerância religiosa, o reinado de Ciro foi responsável pela criação daquela que seria a primeira Carta de Direitos Humanos da história, chamada de O Cilindro de Ciro, e assim considerado por muitos historiadores. O cilindro continha um texto escrito sob a perspectiva de Ciro, análogo aos 4 primeiros artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos atualmente. Sendo assim, na Babilônia, a ideia dos direitos humanos se difundiu rapidamente para a Índia, Grécia e finalmente para Roma. Ciro morreu em 530 a.C., deixando o trono para seu filho mais velho, Cambises, que não possuía o mesmo modo conciliador do pai. Pelo contrário, revelou ser um rei violento e impopular, vindo a morrer durante uma ação militar no Egito e não deixando nenhum herdeiro. Sem herdeiros, o império acabou sendo assumido por seu primo Dário. Dário precisou lidar com diversas revoltas assim que assumiu o trono. Inspirado nas governanças do seu tio Ciro, Dário acalmou os ânimos do império, diminuiu a corrupção do governo e fez importantes mudanças. Padronizou medidas e criou um sistema de correio. No Egito, Dário reconstruiu uma ligação entre o rio Nilo e o Mar Vermelho, o que viria a ser um precursor do Canal de Suez. No território persa, criou uma nova cidade, Persépolis, repleta de grandes construções, servindo de capital e polo cultural aquemênida. Foi o auge do império, abrigando cerca de 40% da população mundial. No século V a.C., a expansão de Dário começou sua invasão pela Trácia, atual Bulgária, e depois pela vizinha Macedônia, que aceitou virar um estado vassalo de forma pacífica, chegando finalmente aos gregos que chamavam os invasores de persas. No entanto, cidades-estado como Atenas e Esparta se incomodaram. Temendo sua perda de influência na região, Atenas e Esparta
incitaram revoltas que obrigaram Dário a agir. O objetivo era uma invasão rápida que cessasse as rebeliões. Mas Dário fracassou, pois os gregos venceram uma importante batalha na cidade de Maratona no ano de 490 a.C., forçando o recuo do exército persa. Dário passou os anos seguintes preparando soldados e navios para mais uma incursão militar que não chegou a comandar, falecendo após adoecer aos 64 anos. Xerxes, seu filho, assumiu o trono e se encarregou da guerra pela qual seu pai se preparou. Essa guerra, já conhecida dos livros de história, teve sua fama ampliada no século XXI, com a produção do filme 300 criado por Hollywood. O filme retrata como teria sido a batalha. De um lado, o exército persa, composto de centenas de milhares de homens e embarcações, vindas de todo o Império Persa. De outro lado, a aliança militar grega, em número mais que reduzido, por volta de 480 a.C., os persas incendiaram Atenas, mas como a batalha se deu em território grego, os exércitos gregos forçaram os confrontos em regiões estreitas, de difícil locomoção, visando afunilar o exército persa, igualando o número de soldados no fronte de batalha. As batalhas de Termópilas, em que Leônidas atrasou o avanço persa, e a batalha de Salamina, vencida pela esquadra grega, obrigaram Xerxes a recuar. A Pérsia passou as seguintes décadas, em meio a revoltas e crises financeiras, consequência da derrota para os gregos, até que no século IV a.C., Alexandre, o Grande, invade a Pérsia. E o grande império começa a sucumbir definitivamente. Em 330 a.C., Persépolis é saqueada e incendiada. O Império Persa cai, mas sua cultura sobrevive. Com a morte de Alexandre o Grande, dinastias persas dividiram o império. Surgem então os partas, persas do norte, que reunificaram o reino e governaram por quase 500 anos, sendo que boa parte desse período ocorreram as grandes guerras contra os romanos. Esse povo nômade iraniano expulsaram os seleucidas e controlaram a região. Embora iranianos, não eram da etnia persa original, e seu domínio foi visto como menos centralizado. Por volta de 224, Ardashir, descendente de Sazã, e que deu nome à nova dinastia sassânida, derrotou os partas. Os sassânidas se viam como os sucessores dos persas aquemênidas. Um dos governantes sassânidas mais enérgicos e capazes foi Sapor. Durante seu reinado, o governo central foi fortalecido. A moeda foi reformada e o zoroastrismo foi instituído como religião oficial do Estado. A expansão do poder sassânida no Ocidente trouxe conflitos com Roma. Em 260, Sapor fez o imperador romano Valeriano prisioneiro em uma batalha perto de Edessa. Ao final do reinado de Sapor, o Império Sassânida ocupava o território que se estendia do rio Eufrates ao rio Indo, e incluía os territórios das atuais Armênia e Geórgia. Durante o século V, movimentos tribais na Ásia Central levaram os hunos heftalitas a criar um vasto império centrado no Afeganistão. Após uma campanha desastrosa, os sassânidas foram forçados a pagar tributo aos seus novos vizinhos orientais. Os persas recuperaram sua glória durante o reinado de Cosro, que derrotou os heftalitas. Contudo, nos anos que se seguiram à morte de Cosroes, ocorreram revoltas internas e guerras com o Império Bizantino. Isso enfraqueceu a Pérsia, e as forças árabes, unidas sob o Islã, derrotaram os exércitos sassânidas no ano de 642. A conquista muçulmana da Pérsia marcou uma era transformadora na história da região, ocorrendo entre 632 e 654, sob o Califado Rashidun. As primeiras conquistas muçulmanas começaram durante o reinado dos califas Rashidun, imediatamente após a morte do profeta Maomé. O sucesso dos exércitos árabes muçulmanos sobre os sassânidas pode ser atribuído a diversos fatores militares, sociais e políticos. Um elemento significativo foi o fervor religioso das forças muçulmanas. A conquista islâmica trouxe mudanças profundas para a sociedade persa. A transição não foi apenas uma mudança no poder político, mas também a conquista islâmica da Pérsia foi um processo complexo que envolveu múltiplas campanhas, cercos e batalhas significativas. A Batalha de Nehavand, no ano de 642, conhecida como a Vitória das Vitórias, pôs fim à resistência militar organizada dos sassânidas.
O zoroastrismo, que havia sido a religião oficial sob o domínio sassânida, começou a declinar à medida que o islamismo gradualmente se tornou a fé dominante. Muitos persas se converteram ao Islã motivados por uma crença genuína ou pelo desejo de evitar a jizya, um imposto cobrado dos não-muçulmanos. A conquista também trouxe mudanças linguísticas e administrativas. O árabe foi introduzido como língua da administração, do conhecimento e do governo, impactando significativamente a cultura e a alfabetização persas. Apesar dessas mudanças, a identidade cultural persa demonstrou uma resiliência notável. A fusão das influências persas e árabes deu origem a uma vibrante tradição intelectual, exemplificada por figuras como Avicena, Ibn Sina e Al-Razi, que fizeram contribuições inovadoras em áreas como medicina, filosofia e ciências naturais. A conquista islâmica da Pérsia deixou uma marca indelével tanto na história iraniana quanto no mundo islâmico em geral. Ela levou ao desenvolvimento de uma cultura islâmica persa distinta, que mesclava tradições islâmicas com a nova ordem islâmica. Essa fusão cultural singular tornou-se particularmente proeminente sob o Califado Abássida, onde estudiosos poetas e cientistas persas desempenharam papéis fundamentais no que hoje é conhecido como a Era de Ouro Islâmica. O Império Árabe perdurou por séculos, estabelecendo o islamismo xiita com religião local, uma manifestação nacionalista, já que o Império Árabe era sunita. Da mesma forma, foi preservada a língua persa em oposição ao árabe imperial dominador. Durante os séculos XVIII e XIX, os persas, ou iranianos, tiveram que lidar com diversos conflitos contra a Rússia e o Império Britânico, que buscavam ampliar as suas dominações na região da Ásia Central. Até que em 1907, os russos e os ingleses firmaram um acordo que determinava as zonas de influência de cada império, porém, sem consultar o Shah, monarca da Pérsia. Com o final da Primeira Guerra Mundial, a situação se complicou para o povo persa. De um lado, os russos em processo de revolução. De outro lado, os britânicos que enviaram tropas para defender o seu território e aproveitar o conflito interno na Rússia. Isso resultou em um domínio britânico no país, com todas as reservas de petróleo dominadas e controladas pelo Império Ocidental. Dessa forma, um militar persa, Reza Khan, aproveitou da fraqueza da dinastia Qajar e tomou o trono durante o pós-guerra. Com isso, Reza Khan se tornou o primeiro Shah da dinastia Reza Pahlavi, em 1925. No ano de 1935, o nome do país seria alterado para Irã. O Shah Reza Pahlavi foi responsável pelo impulso de modernização que o Irã viveu na década de 1930, submetendo-se ao modelo ocidental. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Irã foi invadido por tropas britânicas e soviéticas, devido à sua simpatia pelo regime nazista alemão, e por isso abdicou do trono em nome de seu filho Mohammad Reza Pahlavi. Em 1941, o novo Shah manteve a política de aproximação e submissão do Irã ao Ocidente, ao mesmo tempo em que cresciam movimentos nacionalistas, exigindo a independência econômica do Irã. Em 1949 surgiu a Frente Nacional do Irã, liderada pelo nacionalista Mohammad Mossadegh, preso durante o governo de Reza Shah, por ser um grande crítico da política Ocidente dos Pahlavi, contando com a simpatia popular. Mossadegh foi eleito primeiro-ministro em 1951. Mossadegh conseguiu nacionalizar o setor petroleiro em 1953, até então nas mãos dos britânicos. Por isso, a Grã-Bretanha iniciou um bloqueio econômico ao Irã. Em plena Guerra Fria, a União Soviética, a fim de ampliar sua influência sobre a região, passou a comprar o petróleo iraniano, levando os Estados Unidos a apoiarem o bloqueio britânico. Durante esse episódio, Reza Pahlavi deixou o Irã, mas por pouco tempo, por meio de um golpe de Estado conhecido por Operação Tayyip-Ajax, arquitetado pelo Serviço Secreto Britânico e pela CIA, Mossadegh foi deposto, e o Shah voltou a governar o Irã. A partir de então, o governo de Pahlavi se tornou ditatorial. As reformas introduzidas na chamada Revolução Branca visavam principalmente a modernização do Irã. As reformas introduzidas na chamada Revolução Branca visavam principalmente a modernização do Irã e a separação entre o Estado e o clero xiita. O governo iraniano mostrava ao mundo um Irã moderno,
símbolo de desenvolvimento. Os governos ocidentais acreditavam que o Irã era a possibilidade de evolução dentro do Oriente Médio, região considerada por eles como pobre e retrógrada. Por possuir uma das maiores reservas de petróleo do mundo, o Shah possuía grande apoio militar e econômico dos Estados Unidos. Mas a repressão descontentava diversos setores da sociedade. Além disso, a rápida ocidentalização assustava parcela da população que até então preservava costumes da sua origem persa. Contudo, o Irã podia ser considerado o país mais ocidental dentro do Oriente Médio. A repressão se dava em meio ao âmbito político do país. É possível encontrar fotografias de época onde se confunde a população na rua com qualquer outro país ocidental. Mulheres não eram obrigadas a andar cobertas, possuíam direitos e liberdades. Algo completamente oposto ao que vemos hoje. No entanto, entre o final de 1978 e início de 1979, manifestações contra Reza Pahlavi tomaram várias cidades do Irã. Uma parcela da população aclamava o clérigo xiita Ruhollah Khomeini com o imã, quer dizer, como o líder político e religioso dos iranianos, que estava exilado do Irã desde 1964 por oposição ao Shah Pahlavi Khomeini, havia sido aclamado pela fé islã xiita como Ayatollah, aumentando seu grau de influência sobre os religionários. As manifestações aumentaram. O governo não suportou, e Khomeini volta ao Irã para liderar uma revolução. Entre dias e 12 de fevereiro, uma insurreição armada tomou conta das principais cidades. O exército sucumbiu e decidiu apoiar a revolta. A guarda religiosa deu início a uma perseguição aos líderes dos trabalhadores, intelectuais e políticos não religiosos. E assim foi instaurado um governo radical, teocrático e totalitário no Irã. Esse é o governo que perdura até hoje, sob o nome de República Islâmica do Irã. De lá para cá, o país cortou relações com as potências ocidentais. Foram feitas declarações de guerras constantes contra o Estado de Israel e contra o povo ocidental, especialmente os Estados Unidos. Recentemente, Irã e Israel trocaram ataques militares, com bombas sendo enviadas e atingindo diversos alvos civis em ambos os países. Além disso, os Estados Unidos sempre figuram no combate às ameaças do Irã, tendo inclusive bombardeado e matado o chefe da Guarda Revolucionária e acabado com suas instalações nucleares. Constantes declarações de radicais iranianos resultam no aumento dos conflitos. Revoltosos radicais incitam o fim do Ocidente. Mas isso não é de fato o desejo da sua população. São frases restritas aos órgãos políticos radicais, que, como em qualquer país, possuem seguidores. A repressão iraniana é matéria constante em discussões nos fóruns e debates sobre os direitos humanos. Violência e perseguição, principalmente com as mulheres, são os temas mais abordados. No entanto, a política iraniana ainda parece indissolúvel. Apesar de revoltas populares recentes demonstrarem uma grande insatisfação da sua população, da política ocidental demonstrar apoio a uma revolta que possa destituir o governo autoritário. Na tentativa de cessar as ameaças do país, o sistema político ainda não se dissolveu. O apoio norte-americano, dado à população que quer o fim do regime do Shah, é discutido e contrariado pelas potências que rivalizam com a América no âmbito militar e econômico. China e Rússia possuem forte relação com o Irã e buscam formas de refutar e combater qualquer ameaça americana. Não que estes países vão adotar uma postura de proteção inviolável ao Irã, mas devem cumprir seu papel e passar o recado para evitar maiores conflitos. A Rússia com a guerra na Ucrânia e a China com o seu interesse em Taiwan não adotariam um papel de defensor do Irã neste momento. Seus interesses prevalecem em outras frentes, outros países, outras áreas. Mas este é mais um fato histórico e uma curiosidade para outro episódio. Obrigado por assistir, curta e compartilhe.